Renato, essa parada vai ser boa para o Flamengo? E outra pergunta, será que o Gabigol, se ele trabalhasse com o Abel, ele seria mentalmente forte? Pergunta difícil, hein? Até porque o Abel já andou tendo problemas com alguns jogadores que, segundo ele, tinham borboletas no estômago. Lembra disso? Ele falou isso Sim. do Gabriel Foi tudo embora, Menino. hein? Foi tudo embora. Exatamente. Só o Ele- menino ele- ficou. mas o Patrick de Paula foi para o Botafogo, onde está lá, teve uma contusão séria. Hoje em dia nem entra. Enfim, eu acho que o Gabigol teria uma vida dura com o Abel em relação a isso, né? Agora, o Tite também não vai deixar mole, não, pode ter certeza disso. O Tite, ainda que seja meio paneleiro, tá? Mas ele já percebeu o problema do Gabriel. O Gabriel, nessa data FIFA, por exemplo, poderia aproveitar para se tratar dos tais dores nos músculos adutores, dos tendões adutores dos posteriores, ou posteriores não, os quadríceps, né? Enfim, deve ser de balançar muito no rap, nessas coisas, deve dar dor no tendão. Mas, enfim, ele deveria aproveitar para se tratar. Eu acho que ele vai aproveitar para dançar mais. Então, eu, sinceramente, não conto mais com o Gabriel esse ano. E eu acho que o Tite também não deveria contar. Porque o Gabriel, quando entra, é a mesma coisa que você jogar com menos um. Ou até pior, porque nesse último Fla-Flu ainda restavam alguns minutinhos de acréscimo, o Flamengo estava em cima e o Gabriel arrumou aquela presepada com o Nino. Resultado, não somente foi expulso, como acabou o tempo de acréscimo, porque o tempo. Ele, inclusive, demorou uma enormidade para sair. Aí, depois que se desgastou tudo, o acréscimo, o juiz deu mais um e não aconteceu nada. Eu acho que o Gabriel, falando sério, ele está numa encruzilhada na carreira dele. Ele precisa decidir muito rapidamente o que ele quer da vida. Ele não vai voltar a ser o Gabriel de 2019, ou mesmo de 2020, 21, 22, que ainda ganhou títulos, se ele continuar a ter a postura que ele tem. É uma situação complicada, mas eu acho que, por exemplo, a camisa 10 fez mal ao Gabriel. Eu, se fosse o Flamengo, pensava seriamente em ter uma conversa com ele de: olha, filho, jogando assim e se portando assim, você não vai usar mais a 10, não. Porque o Gabriel, hoje em dia, é um cara muito mais preocupado com o que acontece fora do campo do que o que acontece dentro de campo. E sem sensibilidade. Nesse último jogo, choveu crítica contra o Gabriel. O que ele postou na rede social no dia seguinte, no perfil dele, oficial? Uma cara dele no banco de reservas, com a camisa de aquecimento, porque ele não bota a camisa titular no banco de reservas, e um sorriso de orelha a orelha. Revoltou a maior parte da torcida rubro-negra, com razão. Pô, o Flamengo nesse desespero, tentando um título para lá de improvável, que salvaria pelo menos a temporada, e o Gabriel, depois de fazer aquele papelão no Fla-Flu, e depois não está jogando nada essa temporada inteira, posta uma foto sorrindo. Sorrindo de quem? Dos torcedores otários que ainda acreditam nele? Olha, o Gabriel é um caso Isso, sério. É um caso isso sério. aí. Realmente é um caso sério no Flamengo. É um cara que se tornou um ídolo enorme, enorme, se ele for embora amanhã, isso não apaga o que ele fez nos anos anteriores a esse. Duas Libertadores conquistadas com gols dele na final, uma delas heróica, com dois gols dele nos últimos 3 minutos, mas hoje em dia ele é um ex-jogador em campo. E ele é um ex-atleta profissional. E o Flamengo tem que pensar muito seriamente o que vai fazer com ele. Porque aquele papo que tinham, imagina, queriam dar 5 anos de contrato para ele, 20% de aumento. Isso aí é coisa para derrubar o presidente. É inacreditável. E eu acho que o Tite vai ter que ter uma conversa muito séria com ele e a diretoria tem que dizer: filho, eu só vou discutir a sua renovação quando você voltar a ser jogador profissional. Quando você voltar a ter um comportamento de atleta profissional. Eu acho que o Gabriel é o maior problema do Flamengo no momento. E tudo isso que eu estou dizendo não diminui nada do que ele já fez. Mas a situação atual dele é bastante preocupante e eu acho que o Flamengo tem um abacaxi nas mãos. Essa data FIFA seria um bom momento para ele ter que se tratar, ir todo dia no ninho do urubu, não viver à noite. Mas alguém acredita nisso? Nem Papai Noel acredita nisso. Ô, É, Tirone, diga lá, deixa eu Casão. falar uma coisa. Eu escrevi sobre o Gabriel hoje. E escrevi tudo isso que o Renato falou. E mais uma coisa. Quando isso tudo começou, quando ele começou a dividir o foco dele com rap, com cabelo, com qualquer coisa. Tudo que tirasse o foco do jogador de futebol. O Gabriel hoje, ele não tem um foco 100%
dentro de uma partida de futebol. Provavelmente também não tem 100% na hora do treinamento. Por isso que chega no jogo e não consegue nem se mexer. Enquanto ele ficar com essa onda de Gabigol, nome Gabriel Barbosa, o Gabi, o Lil Gabi, não vai dar, Isso. Lil Gabi, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Enquanto ele não eliminar essas coisas que estão tirando o foco dele, ele não vai dar em nada, porque não consegue, principalmente nos dias de hoje. O futebol hoje, ele é muito dinâmico e intenso. Se o jogador não estiver mentalmente forte e focado no que ele vai fazer, ele não consegue, porque os outros não estão. O adversário está focado. Então, eles se atropelam. Te atropelam. E o Gabriel está nessa situação. O Gabriel está assim. Ele está no meio da estrada com um blackout à noite no inverno. Qualquer carro que passar ali atropela. Nem vai ver que ele está lá. Porque ninguém vê ele em campo. Não dá para ver o Gabriel em campo. E assim, eu falo chateado com isso. Porque eu sou fã do Gabriel. Pô, centroavante que decide jogo, centroavante que faz gol em final, pô, você tem que aplaudir de pé, sabe? Aplaudir de pé. Só que ele tem 27 anos só. Ele só tem 27 anos, gente. E olha o que ele está fazendo com o futebol dele. Só 27 anos. Pô, ele tem que pôr a cabeça no lugar, cara. Porque ele ainda pode render muito, pode dar... Sabe, pode ser campeão muitas vezes, fazer gol de final, pode chegar até voltar à seleção brasileira, mas não vai ser desse jeito. Não vai ser nessa estrada. Ô, Marília, Só uma coisinha, você quer ver uma comparação? O Gabriel tem 27 anos. O Cano tem 33. Quem está mais em forma? Sim, é verdade. É uma diferença porque impressionante. o Cano não somente empilha gol, como ele vai ajudar a marcar, gente. A gente já viu o Cano tirar a bola da pequena área do Fluminense. Então, como é que um cara com 33 anos consegue fazer isso tudo e o Gabriel com 27 não consegue nem ser visto em campo? É como se fosse invisível. Ele não faz nada. Ô, Marília, nessa história tem, claro, o papel do Diniz, né? O que ele tira dos seus jogadores. O Tite não é um cara capaz de extrair de jogadores? A minha pergunta é, porque ele conseguiu algumas coisas importantes. Ele conseguiu fazer o Cebolinha jogar melhor, o outro menino que veio de São Paulo jogar melhor. Esses caras estavam meio lá de reserva, estão jogando melhor. Ele não é capaz de fazer isso com o Gabigol? De verdade, sabe o super trunfo do Tite de técnico? Essa coisa de lidar com estrela, eu acho que é um ponto bem negativo. E isso nos clubes também era assim, né? Ele teve muita dificuldade, por exemplo, com o Adriano no Corinthians, né? Ele não conseguiu contornar essa situação. O Adriano ficou lá um ano, fez até o gol do título de 2011, um gol importante contra o Atlético Mineiro, mas teve uma dificuldade. Ele teve muita dificuldade com o Paulo Guerreiro. Então, assim, alguns personagens maiores, não maiores que ele, porque o Tite sempre foi maior que esses jogadores no Corinthians, mas alguns personagens, 2011, por exemplo, ele não tinha ganhado nada ainda, né? Então, alguns personagens ele teve dificuldade. Na seleção brasileira, o caso mais emblemático é a história do Neymar, né? Vem aqui que eu respondo para você, vem aqui que também não funcionou. Não funcionou o abraço, como foi no caso do Neymar, e me parece que agora esse distanciamento social que ele está tentando manter com os principais nomes do Flamengo para não parecer que ele fechou com o vestiário, que é tudo que a torcida do Flamengo não quer, também não está funcionando. Mas eu vou nadar um pouquinho contra a maré. Eu acho que a gente não pode tratar os diferentes com a mesma régua. Eu não estou dizendo que o Gabigol precisa ter privilégios no Flamengo, mas ele é tudo isso que vocês falaram, representa essa Gilded Age do Flamengo de 2019, né? Tem o Jorge Jesus, mas ele e o Bruno Henrique representam esse ano mágico que o Flamengo tem. É claramente detectável qual é a questão pessoal. O Gabigol sempre foi o cara que foi turbinado pelo Maracanã lotado, turbinado pelo fato de ele ter virado um cara tão carismático e a tal da comemoração e as crianças e os outros estádios, as outras torcidas pedindo a camisa dele. Eu acho que o Flamengo tem uma joia de 27 anos, com um contrato em vigor, não vai acabar o contrato do Gabigol. Eu acho que é necessário um trabalho especial com o Gabigol. Chama alguém especial para ficar com ele, para acompanhá-lo, um preparador físico só para ele. Ele gosta de treinar das 9 às 10. Das 9 às 10.
Isso não significa não treinar, significa potencializar um cara que foi capaz de ganhar a camisa 10 do Flamengo, a camisa do Zico. Eu não acho que ele tem que ter privilégio, mas eu não acho que ele precisa ser tratado igual, com todo respeito ao Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo precisa comer muito arroz e feijão para chegar a ser titular do Flamengo. Eu acho que os times de futebol têm essa relação infanto-juvenil que os elencos têm com as comissões técnicas. A gente podia evoluir muito. Algumas coisas, não é todo mundo que tem que fazer, sei lá como chama aquele negócio, campo de areia, sei lá, de areia. Não é todo mundo que tem que pular corda. Talvez Caixa de areia. Caixa de areia. Talvez o Gabigol precise de outros carinhos do Flamengo. Precisa de 2 vezes por semana psicóloga, precisa 3 vezes por semana massagem e vai treinar musculação 4 e não 5 vezes por semana. Eu não sei, mas assim, abrir mão de um cara que já fez tudo que fez pelo Flamengo e faz a sua pior temporada, porque, lembrando, desde que ele voltou para o Brasil, ele fez uma ótima temporada no Santos, ótima temporada no Flamengo, e no ano passado ele voltou mais cedo com o sonho da Copa do Mundo. Ele voltou a treinar mais cedo que todo mundo e ele potencializou o Pedro ir para a Copa do Mundo com a chegada do Dorival. Eu acho que ele é um jogador que pode ser motivado por objetivos. E acho que isso o Tite pode fazer. O que não dá, eu acho, é para o Flamengo falar, não, vamos rasgar a história aí, tá vendo? Tá sendo indolente. Tá sendo indolente mesmo. Não coloca a camisa do jogo do time no banco de reservas. Tá errado. Não tô dizendo que ele tá certo, não. Eu só tenho muita dificuldade. Olha que eu torço para um time que não vangloria pessoas, vangloria a camisa. A gente tem um ídolo ou outro, mas a gente torce pelo time e não torce pelo jogador. Mas no caso do Gabigol, eu acho que o Flamengo tem recursos, e ele é um personagem grande o suficiente para ter com ele um cuidado que ele merece. Ele já deu para o Flamengo. Talvez o Flamengo possa, não é regalia, é cuidado especial com o Gabigol. Eu acho que Renato, Gabigol, só uma coisa, eu falar. acho que o Gabigol foi picado pela mesma mosca que picou o Neymar. Por isso é que eu tenho pouca esperança. Porque são os mesmos comportamentos. Só que o Neymar é muito mais jogador que o Gabigol. Mas, de qualquer maneira, o Neymar Gabigol também... se inspira no Neymar, né? Amigo do Neymar e Pois tudo é, mais. Né? assim como o Neymar estragou a carreira dele, a verdade é que estragou, né? O potencial que ele tinha era para ele ter atingido muito mais do que ele atingiu. O Gabigol atingiu, mas agora a sensação que eu tenho é que ele está começando a virar Neymarzete total, porque é muito parecida a postura dos dois, que acham que o talento é o suficiente e que o importante agora é viver a noite. Não dá certo, é como o Casagrande falou, gente, não dá mais, não cabe mais esse tipo de jogador. Romário e Renato Gaúcho, para jogar hoje, não estou dizendo que não jogariam, acho que os dois jogariam e seriam excelentes, mas iam precisar treinar muito mais do que treinavam. Não dá mais para viver a noite e achar que vai jogar em alto nível, não joga mais. Agora, o Flamengo, nesse momento, está em 6º lugar. Estaria na pré-Libertadores. Vê se pode. Tem um jogo a menos, é verdade. Tem algum risco? Não de não ir para a Libertadores, né? Porque o Atlético Paranaense está muito atrás. Então, esses 6 aí devem ir. Mas o caso de pré-Libertadores realmente é muito pouco para o Flamengo. Mesmo com o ano horroroso que o Flamengo teve. Não, é um risco que existe. É um risco claro. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Flamengo, teoricamente, pode dizer que se vencer o Red Bull Bragantino, que não é um jogo fácil, mas afinal de contas o Palmeiras também não era e o Flamengo venceu. Se o Flamengo vencer o Red Bull Bragantino, na verdade ele estará com 60 pontos. Então ele vai estar em 3º lugar, atrás apenas do Grêmio. Agora, se ele tropeçar contra o Red Bull Bragantino, a situação vai ficar difícil, vai ficar muito mais para pré-Libertadores do que para Libertadores. Porque a briga ali está muito parelha e ele está levando desvantagem em critérios de desempate. Ele tem poucas vitórias. Então, olha, eu diria que não é impossível o Flamengo acabar na pré-Libertadores, não. Assim como também é possível que ele consiga, principalmente se derrotar o Bragantino, acabar no G4. Mas não é uma missão fácil para o Flamengo esse G4 nessa reta final. Não é mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu ontem, quando o Botafogo perdia para o Red Bull Bragantino, eu já estava achando que a vaga que o Flamengo poderia sonhar no G4 era do Botafogo. Se o Botafogo tivesse perdido para o Bragantino, ele ia ficar com 57, imagina. Mas não, ele conseguiu pelo menos empatar. Não, ele ia ficar com 59, mas ia ficar mais próximo do Flamengo. Eu não sei, eu acho que o Grêmio é um time que talvez não se sustente ali nesse G4, mas eu vejo o Palmeiras e o Bragantino muito forte, e o Atlético também muito forte. O Atlético é o líder do campeonato no retorno.
O Filipão finalmente conseguiu encaixar esse Atlético. Vai ser uma briga de foice isso aí. Realmente eu acho que fora da Libertadores não fica mais, porque o Atlético Paranaense ficou, né? Já está 6 pontos do Flamengo. E se o Flamengo ganhar o jogo do Bragantino, ou até se empatar, ele já vai a 58, ele já passa para quinto lugar. Vai ser complicado, principalmente pela instabilidade do Flamengo. O Flamengo que ganha do Palmeiras como ganhou, que faz um primeiro tempo como fez contra o Fluminense, espetacular, e que morre no segundo. A verdade é que o grande problema do Flamengo atualmente é preparo físico. Teve 3 preparadores físicos diferentes. Agora tem o quarto. O Fábio Massariadian é o quarto. Sendo que um deles socou o Pedro. Olha a bagunça que era aquela preparação física do Flamengo. Né? Então, falta perna. Para jogar o futebol que o Tite quer, falta perna. Eu acho que o Flamengo vai ter que ser mais eficiente nos primeiros tempos. Se o Fla-Flu se ele tivesse feito 2-0, que não teria sido nada de absurdo, talvez ele tivesse segurado o resultado. Porque o Fluminense, embora dominando o segundo tempo, também não criou grandes chances. E fez um gol, vamos combinar, para lá de... não posso dizer qual é o termo justo daquele gol, mas vocês sabem, até vocês que estão nos ouvindo, né? Deu tudo errado e tudo certo para o Ione Gonzalez, que é um baita de um perna de pau. Mas, enfim, eu não me arrisco a fazer previsão em relação ao Flamengo. A única previsão que eu faço é o seguinte: eu não acredito mais. Com o empate no jogo com o Fluminense, eu não acredito mais no título do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, em termos de título agora, saiu fora. Eu acho que a briga vai ser realmente Palmeiras e Botafogo, só. Exato, eu não descarto. Acho que a tabela do Flamengo não é ruim, vai ter um monte de jogo em casa. O jogo que é fora é contra o América, que não vai jogar nem em casa. Eu não descarto, não. Depois do 3-0, a gente estava falando que estava na briga, né? O Eduardo, vou usar o teu termo, Marília. O Eduardo é um rubro-negro enrustido, rapaz. Eu estou descobrindo isso. Quanto mais eu trabalho com o Eduardo, mais eu percebo que ele é um rubro-negro enrustido. Não, é que eu acho que o campeonato é tão no detalhe. Não é tão no detalhe que eu não descarto. Por exemplo, Casão, quem depende só dele, por incrível que pareça, é o Botafogo. É o único time que se fala assim, ó, podia eu matar no peito aqui que é comigo. Ele depende dele, ele pode ser campeão. É que a gente não acredita muito. E agora vai ter o Thiago Nunes. Eu acho que nem eles acreditam nisso. Esse é o maior problema. Eles dependem, porque os últimos tempos, esse segundo turno, é impossível os jogadores do Botafogo estarem confiantes e acreditando que, dependendo deles, eles vão conseguir o título. Eles estão assustados. Eles estão com a autoestima baixa, a confiança caiu, sabe? É uma situação delicadíssima. Eu não coloco mais o Botafogo assim com grandes possibilidades. Agora, eu também não acho que o Flamengo pode ser campeão, porque a diferença com o Palmeiras é grande, né? É uma diferença considerável para o Palmeiras, né? E para o Flamengo ser campeão... Hã? 5 pontos. Então, 5 pontos, gente. Se ele ganhar... Se o Flamengo ganhar do Red Bull, fica 2 pontos. Não, fica 2 pontos, mas aí o Palmeiras tem que perder. O Palmeiras tem que perder 2 partidas. E assim, sim, o Palmeiras, pelo que eu vejo nesse momento, não está com cara de perder jogos aí que vão dar o título a ele, sabe? Não tem confronto direto, não tem mais, né? Confronto direto, Palmeiras? Não. Então, não, Palmeiras não. Não tem confronto. Não, com ninguém, né? Não é só com o Flamengo. Não. Já jogou com todos ali. É o melhor cenário, né? O líder não tem confronto direto. O Palmeiras pega agora na volta da data FIFA o Fortaleza fora de casa, depois o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. Então, cara, o Fluminense já com o olho no Mundial. O América já de volta, né? Ao Allianz, já não vai ser no lugar que o Abel não gosta do banco lá. Então eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão. Tudo. Porque nenhum deles que estão disputando o título pode tirar ponto do Palmeiras. Tem que torcer para outro tirar. E aí é difícil, cara. Sinceramente, eu acho difícil. Você confia que o Thiago Nunes possa mudar essa coisa do Botafogo, Marília? Não, né? Quer trocar uma bicicleta por um Porsche? Não, mas vem cá, deixa eu fazer uma ponderação. Era senso comum que com o Lúcio Flávio não dava mais. Pelo menos é uma mudança. Chega um outro cara aí. Né? A gente pode achar que o Thiago Nunes pode não ser o cara perfeito, mas
Você concorda que Bom, pior ser pior que o período do Lúcio Flávio, que é quase um negócio sem técnico, é difícil que aconteça? nos últimos 18 pontos disputados pelo Botafogo, ele conquistou 2. Faltam 15 para o Botafogo. Se o Thiago Nunes conquistar 2, já é igual. Pior é impossível. Certo? Pior é só se o Botafogo perder todos os jogos. Então, eu acho que é melhor. De novo, o Thiago Nunes é um técnico. Eu tenho restrições às ideias de futebol do Thiago Nunes e o jeito que ele as coloca. De qualquer forma, o currículo do Thiago Nunes tem uma ótima campanha pelo Atlético Paranaense, onde ele já estava e onde ele já conhecia os jogadores. E agora uma campanha boa no esporte, inclusive os 2 jogos contra o Fluminense, acho que foram os 2 jogos que a gente vê com mais atenção esse trabalho que ele foi trabalhar no Peru, porque no Brasil ele fracassou no Corinthians de forma retumbante, ele só não caiu com o Corinthians para a segunda divisão, porque o campeonato parou na pandemia, porque quando parou, o Corinthians ia jogar, parou na terça, no sábado o Corinthians ia jogar fora de casa com o Palmeiras, e se perdesse, estava rebaixado. Então, ele só não foi eliminado ali, porque depois de 3 meses o Corinthians ganhou aquele jogo com aquele gol bizarro na volta, e o Corinthians ficou, e da classificação do Campeonato Paulista ainda foi para a semifinal e final. E no Grêmio, ele conseguiu ganhar 1 jogo em 9. Então, no Campeonato Brasileiro. No Ceará também ele não foi bem. Entre as coisas que... A do Ceará posso não ter informações suficientes para falar, mas do Corinthians e do Grêmio eu tenho para falar. Ele teve um péssimo vestiário, tanto em um quanto no outro. Por culpa dos jogadores também. Por culpa dos jogadores também. No caso do Corinthians, no primeiro dia, na hora do jantar, ele mandou tirar o celular da mãozinha do amiguinho. Aí os jogadores ficaram grandões. No segundo dia, ele disse que tinha hora para dormir, hora para acordar. Os jogadores também não gostaram. E no terceiro dia já tinha acabado. Além dele ter feito 2 sugestões de contratação, Luan e Cantilho. Não vou nem comentar. No caso do Grêmio, as informações dos colegas de lá, e ontem pude falar bastante com o Farid no apito final, também ainda teve problemas de vestiário, com um vestiário que tinha jogadores maiores do que ele. Acho que ele tem experiência de técnico que o Lúcio Flávio não tem. Acredito que a intermediação do Paulo Autuori é de um cara que conhece o Botafogo, então que pode ser aí um bom conselheiro para o Thiago Nunes. Mas não considero que seja a melhor opção que o Botafogo tem nesse final de campeonato. O Thiago Nunes, para ele não tem nada a perder, porque se eu perder o campeonato, nós todos já chegamos à conclusão que o campeonato está perdido, não vai ter sido por causa dele. Se ele tivesse chegado a 6 rodadas, ele teria perdido o campeonato, porque aí você fala, tinha 14 pontos. Às 6 rodadas, o Palmeiras estava a 14 pontos do Botafogo. Às 6 rodadas, na 27ª rodada, o Palmeiras estava a 14 pontos do Botafogo. O Palmeiras era o 5º colocado do Campeonato Brasileiro e estava a 14 pontos do Botafogo. Se o Thiago Nunes tivesse sido contratado lá, a culpa ia ser dele. Agora a culpa não é dele. Ele pode pensar no ano que vem, na Libertadores do ano que vem, e aí começar o trabalho dele, assim como o Tite faz um pouco, sabe? Cheguei aqui, o mundo está acabando, e se eu conseguir uma vaga direta na Libertadores, tá bom. Agora, para o caso do Botafogo, é uma história que vai ficar inesquecível, vai ser além da lenda, há coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso não pode acontecer nem no Botafogo, não pode acontecer no Esporte Clube Marília Paulista, não pode acontecer o time ter 14 pontos na 27ª rodada e ser, não é que é ultrapassado, é atropelado pelo 5º colocado. É um negócio inadmissível, gente.